Meus irmãos, a paz. Amém? Queridos, agradecido a Deus pelo privilégio, oportunidade de por mais uma vez assumir essa tribuna, voltar a esta casa para poder servir o povo de Deus, servir a essa igreja. Agradecer com toda a sinceridade do meu coração ao pastor Neemias, que tenho como o meu presidente, um pastor amigo. E digo de fato, pastor, que os pregadores de Belo Horizonte, eles são muito privilegiados de ter o senhor aqui em Betim como pastor, como presidente desse campo, porque todas as vezes que o senhor fez grandes congressos, o senhor trouxe pregadores de fora, mas sempre honroso de casa. Eu sou prova cabal disso, porque vários congressos de muita expressão o senhor me deu a oportunidade, e os próximos trabalhos de vigília que está vindo, eu estou vendo que amigos meus estarão ministrando aqui. Nós estamos agradecidos ao Senhor. Eu faço isso em nome de todos os pregadores de Belo Horizonte, do nosso estado. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todo o corpo ministerial desta casa. Quero agradecer também meu amigo pastor Warley Pires, esse homem de Deus que eu tenho como um espelho para o meu ministério. Um homem de muita oração, irmão, de muita oração. Eu sou grato a Deus pela vida dele, porque ele me trouxe para esse lado da oração. Nós passamos muitos momentos de oração, ali em vigílias, em montes, e eu louvo a Deus pelo crescimento espiritual, crescimento do ministério da vida dele. Muito obrigado pelo carinho. Todos os outros pastores amigos que estão aqui, como o Ale disse, ele tem uma caravana abençoada de Deus, veio lá de perto de nós, onde a gente mora, está ali o pastor Lucas Siqueira, mais a sua família, está ali o Alisson, mais conhecido como RJ, aquele lá do Rio de Janeiro, e ele está ali, está o Diegão, pastor Mauro também, que veio de longe. Irmão, tem uma caravana abençoada de Deus aí. Deus abençoe a todos vocês. Louvo a Deus pela minha digníssima esposa que está ali, essa guerreira que está do meu lado, né? Casou com esse homem lindo aqui. Eu sou bonito mesmo. Conquistei o coração da morena. Entendeu? Estamos juntos aí dando glória. Pastor Fábio Almeida, Deus abençoe a sua vida. Pastor Calais, tu és bênção na minha vida. Eu sou muito grato a Deus pelo seu ministério, pela sua vida, e sei que o senhor é um intercessor do meu ministério. Amém? A banda Magnificar-te. Vocês são bênção demais. Sabe que eu amo vocês? Eu adoro a Deus com toda a minha força, com todo o meu coração, quando vejo vocês se entregar assim de corpo e alma na adoração. Que Deus honre muito vocês. Pessoal, os que eu esqueci o nome, me perdoe, mas eu quero louvar a Deus pela vida de todos os pregadores que Deus tem levantado para essa geração. Pregadores e pregadoras, jovens, mulheres e homens que Deus tem levantado. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu sei que o processo da caminhada ministerial não é fácil. Para mim chegar aonde Deus tem me dado a oportunidade de estar, Deus sabe, o Alex sabe o quanto nós choramos. Não é fácil. Mas eu tenho certeza que antes do toque da trombeta, Deus vai levantar vocês com poder e com graça para marcar esse tempo. Amém? Por gentileza, você que trouxe a sua Bíblia, pega ela e abra comigo no livro de 1 Reis. Primeira Reis, capítulo de número 17. Depois nós iremos ler também o capítulo 18 e verso 17. Primeira Reis, capítulo de número 17, quantos encontraram, diga graças a Deus. Quero louvar a Deus também pelo próximo pregador que estará ministrando, pastor Renan Lopes. Também estará adorando o adorador Cleiton. Vocês sabem que Deus tem levantado esse jovem como uma atalaia para essa geração, um jovem muito humilde, mas que Deus colocou uma mensagem na sua boca. E tenho honrado, e eu quero glorificar a Deus pela vida dele, e com certeza, enquanto ele estará ministrando aqui, de fato eu vou permanecer, vou ficar até o final para dar glória junto com ele, porque aqui não tem pregador estrela não, irmão. Pregador tem que ouvir o outro, tem que adorar, não é isso? Glorificar junto. Então estaremos juntos para poder glorificar a Deus pela vida dele. Podemos ler? Diz assim o texto. Capítulo 17 de 1 Reis. Então Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel,
de perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Capítulo 18, versículo 17, diz assim: E sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse-lhe: Acabe, és tu perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa, a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste aos Balaíns. Agora, pois, envia junto a mim todo o Israel no Monte Carmelo. Repita assim comigo: no Monte Carmelo. Isso. Como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas do Monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o, e se é Baal, siga-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Repita assim comigo: lições. Não, mais alto: lições que aprendemos com Elias no Carmelo. Pode sentar glorificando o nome do Senhor, você que tem. O profeta Elias é sabido de todos nós que foi um dos primeiros profetas do Velho Testamentário. E por que não dizer que o profeta Elias foi um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento? É incrível saber a importância do ministério do profeta Elias, porque de fato o seu ministério alçou uma importância singular, ao ponto do próprio Cristo ser confundido com o profeta Elias, e também um grande profeta que se manifestou no Novo Testamento, o profeta João Batista. E nós sabemos muito bem que Elias, alcançando esse ministério ímpar e singular, ainda que dentro da sua simplicidade, sabemos muito bem que Deus adora assim levantar pessoas. O Elias nasceu provavelmente no século IX, e sabemos que de fato ele é oriundo de uma pequena cidade, de uma aldeia chamada Gileade. Ele é de Tisbe. E é incrível que quando olhamos para o profeta Elias, entendemos por que o Senhor decidiu levantar o profeta Elias. A realidade pelo qual Deus levanta o profeta Elias, de fato, ela não foge dos lábios de cantores, de pregadores, de teólogos, de biblistas, exatamente por causa de algumas características na vida do profeta Elias. Por diversas vezes, os irmãos que são de Bíblia e são conhecedores da palavra e são estudiosos da mesma, sabem melhor do que eu, que por muitas vezes você ouviu um pregador dizer, um cantor dizer, até mesmo um teólogo dizer que o profeta Elias é o profeta do fogo, conhecido como profeta do fogo, exatamente por causa de algumas características, de alguns episódios na sua carreira ministerial. Por que é que o profeta Elias recebe essa nomenclatura de o profeta do fogo? Se você olhar, houve pelo menos 3 fases na caminhada do profeta Elias que deram a ele o direito, a garantia de receber essa nomenclatura de o profeta do fogo. A primeira delas é exatamente esta da Batalha do Carmelo. Assim que o profeta Elias restaurou o altar, assim que o profeta Elias colocou a lenha, assim que ele coloca o sacrifício sobre o altar, ele clama a Deus, e Deus não responde com vento, Deus não responde com água, mas Deus responde com fogo. O segundo episódio ao qual dar o profeta Elias o direito de receber a nomenclatura como o profeta do fogo é quando o profeta Elias, de fato, é perseguido por um rei, por nome de Acasias. Esse rei caiu da janela da sua casa, estava, de fato, afastado dos mandamentos do Senhor,
e ele queria saber se ele ia viver ou se ia morrer, porque depois da queda ele ficou acamado. Logo, um dos seus mensageiros encontrou com o profeta no meio do caminho, e o profeta Elias fez-o voltar, dizendo que ele deveria consultar a Deus, porque não tinha, pelo fato dele querer consultar a Deus ou consultar a Baal, de fato, sendo que Deus era Deus sobre aquele povo. Então voltaram e disseram para o rei que um mensageiro ou que um profeta mandou eles voltarem de novo. E o rei deu as características e disseram: é Elias. Ou ele disse: é Elias. Então o rei mandou buscar Elias e enviou o capitão com 50. E o primeiro que foi cheio de orgulho. O profeta está no monte e a Bíblia vai nos informar que ele disse: homem de Deus, o rei manda você descer. Então Elias disse: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consoma, você e seus 50, e fogo do céu desceu. A segunda leva também foi a mesma coisa. A segunda horda de homens que estavam ali para levar Elias foi com soberba, foi com orgulho. O seu capitão e seus 50 também foi consumido pelo fogo quando ordenou que Elias descesse. Porém, o terceiro com mais humildade, o terceiro olhando para o valor da vida dos seus soldados, chegou perante Elias, ajoelhou perante ele e disse para o profeta Elias: olhe para nós, olhe se há alguma benevolência em nossas vidas, por favor, desça, porque o rei precisa de falar com você. E o anjo que estava com ele disse: pode descer, agora vai. É incrível que aqui está de fato revelado a nós porque que o profeta Elias é chamado de o profeta do fogo. Mas você percebe também que o terceiro processo, ou o terceiro estágio que dá ao profeta Elias o direito é no final da sua carreira ministerial. Quando o profeta Elias está caminhando com Eliseu, os irmãos sabem melhor do que eu, que no finalzinho da sua carreira, Eliseu pediu Elias porção dobrada do espírito que havia nele. E quem estuda um pouco de Bíblia sabe melhor do que eu que essa expressão, ou melhor dizendo, porção dobrada do Espírito, não existe. A linguagem ali no original é que Eliseu está pedindo ele porção dobrada de um irmão mais velho, porção dobrada de primogenitura. Elias não tinha prata, Elias não tinha ouro, ele veio das simples Tibes, da pequena aldeia, da pequena cidade, mas o que Elias tinha como herança era a autoridade de Deus, era poder de Deus, era a graça de Deus que repousava sobre ele. Então Eliseu disse para ele: olha, dai para mim porção dobrada do teu espírito. Eliseu disse: dura coisa você pede, mas se tu me ver subindo, isso pode acontecer. No meio da caminhada, onde os dois estavam em direção, a Bíblia diz que veio uma carruagem com cavalos de fogo, separou Elias de Eliseu e um redemoinho levou até o céu. Ele pegou a capa e agora Eliseu dá prosseguimento ao ministério ao qual ele vai desempenhar, substituindo o profeta Elias. Isso aqui dará a ele as características e o direito de ser chamado o profeta do fogo. Há também uma especificação. Quando olhamos para o profeta Elias, na visão do seu comportamento, nós sabemos que Deus chamaria ele. Por quê? Porque a realidade, você percebe que o profeta Elias, ele é um profeta sanguíneo. Ele não é aquele profeta de dar voltas. Deus colocava na boca dele a palavra e ele ia e entregava sem dar rodeio. Deus precisava de levantar um homem assim para aquele tempo. Deus precisava de levantar um homem com essas características para aquele momento. E de fato, essa realidade do comportamento do profeta Elias, com a nomenclatura que é dada a ele como profeta do fogo, se coaduna, porque fogo fala de explosão, fogo fala de quem é quente, de quem vai para cima, e isso está inogulado na vida do profeta Elias. Mas olha aqui, por gentileza, Deus chama o profeta Elias da pequena aldeia de Tibes, mas eu não acredito de forma alguma que Deus levanta ou levantou qualquer homem ou qualquer mulher na Bíblia sem um propósito. Toda vez que Deus levanta, ele levanta com propósito. E Deus levantou o profeta Elias para um propósito. Pastor Tiago, que propósito é esse?
Deus levanta o profeta Elias exatamente porque Acabe assume o reinado do norte, porque Acabe agora é o rei daquele tempo. E os irmãos sabem melhor do que eu que Acabe é considerado pelo texto um dos piores reis que foi levantado do reinado norte daquela época. Aquele homem decidiu levantar fortes ídolos, templo, simplesmente para poder afrontar o Deus dos céus. E ele é considerado, de fato, o pior rei desse tempo, o pior rei deste período. Agora, olha aqui para mim, por gentileza. Eu disse para os irmãos que Deus não levanta ninguém sem um propósito. Deus está levantando o profeta Elias, então, para um propósito. E qual era o propósito de Deus ao levantar o profeta Elias? Vou lhe dizer, antes de nós entrarmos nas lições do Calvário, do Carmelo, que Elias estará nos ensinando aqui. Qual que é o propósito, pastor Tiago? O primeiro propósito pelo qual Deus levanta o profeta Elias é porque o casamento de Jezabel com Acabe é uma afronta à onipotência de Deus. Eu quero que você ouça isso e nunca mais esqueça. O primeiro propósito pelo qual Deus levanta o profeta Elias é porque o casamento de Acabe com Jezabel é uma afronta à onipotência de Deus. Vocês sabem melhor do que eu que Jezabel era adoradora assídua da deusa Azera. Porém, o pai de Jezabel era um sacerdote sidonita que tinha como deus principal um deus chamado Baal-Milcarte. Quando ele casa com Jezabel, a realidade aqui é que na visão de Acabe, na visão de Jezabel, na visão de Etibal, nunca mais faltaria a prosperidade dos grãos, faltaria a prosperidade da chuva, faltaria a prosperidade da terra irrigada pela água dentro de Israel. Por quê, pastor? Porque na visão dessas duas entidades, ou na visão de Jezabel e de seu pai, e agora também de Acabe, esses dois, essa mulher, essa entidade, por nome de Azera, e também essa entidade, por nome de Baal-Milcarte, um dominava uma área e o outro dominava outra. Por exemplo, na visão deles, Azera dominava a fertilidade da terra e Baal-Milcarte dominava a tempestade. Na visão dele, a mistura, essa mescla, essa junção desses dois, daria o ano inteiro colheita fértil, farta para o povo. Ou seja, enquanto Azera fazia a terra produtiva, Baal-Milcarte controlava a tempestade e mandava chuva e mandava água. Então você vai perceber que na visão de Acabe, ele está entendendo que 3 deuses é melhor do que um. Ou seja, na visão de Acabe, Deus não tem poder suficiente para poder controlar a chuva e também trazer a prosperidade sobre o solo da terra. Então na visão dele é melhor termos 3 deuses do que ter um Deus só. Então é como se ele tivesse diminuindo a onipotência de Deus. É como se ele estivesse dizendo que Deus não era absoluto o suficiente para dominar a água, para dominar o solo da terra. Então, para Deus mostrar que os deuses que Acabe está trazendo para Israel é menor do que nada, é menos do que nada, Deus vai pegar um comedor de arroz e de feijão. Deus vai pegar um homem simples, vai trazer lá da minúscula cidade de Tibes e vai mandar profetizar na cara de Acabe, dizendo: a torneirinha do céu vai fechar, não vai descer água, não vai cair um orvalho sobre a face da terra. Por que que Deus faz isso, meu irmão? Primeiro, porque Deus é absoluto e não faz parceria com ninguém. Deus não precisa de ajuda de ninguém, e não há queda de braço entre Deus e nenhum outro Deus, porque Ele é único, porque Ele é Senhor, porque Ele é aquele que tem o controle de todas as coisas. Pastor, como é que tu vai aplicar isso? É muito simples. O que Deus está ensinando conosco aqui, pela atitude de Acabe, vai na contramão de Acabe.
Não faça e não cometa o erro que Acabe cometeu. Acabe deveria confiar unicamente, plenamente, exclusivamente em Deus. Está apavorado porque parou de chover? Está apavorado porque a terra está seca? Então vou buscar ajuda. Vou tentar dar uma ajudinha para Deus. Vou trazer mais 2 deuses para ver se a água cai. Mas Deus não tem queda de braço e não tem capanga. Deus é controlador de todas as coisas. O que Deus está falando esta hora aqui, esta noite, esta madrugada, comigo e com você: se você decidiu, escolheu acreditar e confiar em Deus, permaneça assim. Não saia do propósito, não saia da visão. Irmão, a terra pode estar seca e pode ter parado de chover. Deus está dizendo: permaneça confiando. Deus não precisa de ajuda de ninguém para fazer a água cair, para fazer a terra descer. Deus está dizendo: não precisa de forçar a porta. Daqui a pouco eu vou fazer chover no teu ministério. Daqui a pouco eu vou fazer chover na tua vida. Não precisa de tentar ajudar a Deus, porque Deus tem o controle na palma da tua mão. Quando Ele vê que é a hora da terra ficar frutífera e a água descer, fica tranquilo, porque está tudo sobre o controle dele. Tudo está sobre o governo dele. Olha aqui para mim, por gentileza. Você vai ver comigo que o segundo motivo pelo qual, o propósito que Deus levanta o profeta Elias, é porque também era uma afronta. Ou seja, o casamento de Jezabel com Acabe, ou de Acabe com Jezabel, era uma afronta aos mandamentos do Senhor. Pois nós sabemos muito bem que quando Acabe casa com Jezabel, ele também está tentando casar, ele também está tentando trazer um casamento de religião. Como assim, pastor Tiago? Vocês sabem melhor do que eu que quando ele casa com Jezabel, ela vai trazer os costumes pagãos dela, da sua terra natal. Esse casamento não é só político, esse casamento não é só de sentimento mútuo, esse casamento não é só de sentimento humano, esse casamento também interfere no mundo espiritual. O que é que está acontecendo aqui? Vai acontecer uma mescla espiritual, ou seja, os 10 mandamentos ou a lei do Senhor vai ser ferida. O que Acabe quer é misturar os mandamentos do Senhor com os paganismos de Jezabel. Ele quer fazer uma mistura, quer fazer uma mescla. E na realidade, Deus está pegando o profeta, Deus está levantando o profeta Elias exatamente para gritar o oposto, porque a grande realidade é essa. Toda vez, pegue esse manto aqui, se quiser dar glória, dá, se não quiser também não estou nem um pouco preocupado, mas escuta o que Deus está falando aqui. Você está entendendo que o texto está mostrando claro para nós que não é só um casamento pessoal, que não é apenas um casamento político. Ele quer trazer uma mescla, quer fazer uma mistura do santo com o profano, do sagrado com o imundo. Ele quer trazer isso para dentro da nação de Israel. Mas toda vez, escute isso, toda vez que um Acabe se levantar, toda vez que um protótipo de um Acabe se levantar, Deus tem os seus Elias para gritar divórcio. Deus tem os seus Elias para gritar divórcio. O que Deus está falando esta noite aqui é muito claro. O que Deus está falando para nós esta noite aqui é muito direta. Nunca precisou Deus levantar Elias em outro tempo como precisa nesse, porque nós estamos vivendo uma época de corrupção espiritual. Nós estamos vivendo uma época em que estão tentando trazer o mundo para dentro da igreja. O entretenimento gospel está entrando com força para dentro das igrejas. Olha aqui para mim e entenda esta palavra. Toda vez que tentarem levantar ou se levantar pastores, cantores, pregadores com o espírito de Acabe, Deus vai lá na pequena Tisbe e vai levantar o pequeno Elias com poder e com autoridade para poder fazer a diferença. Essa estratégia não vai colar, porque evangelho e o mundo é inimigo. Evangelho e o mundo é água e óleo. Deus está falando esta noite aqui conosco. Deus vai levantar Elias para esse tempo. Para esse tempo. Estão tentando profanar o evangelho da verdade.
verdade, estão tentando profanar o evangelho genuíno, estão tentando profanar o evangelho da graça. O evangelho nunca precisou de mistura para fazer casa ficar cheia. O evangelho nunca precisou de mistura para transformar a vida e a alma do homem. O que o evangelho precisa não é igrejas que parecem boates. O que o evangelho precisa não é de pregadores que passam de estrelas e ídolos, de cantores que não têm compromisso com o evangelho e com a palavra. O que o evangelho precisa é de Elias que tem a palavra limpa no peito e autoridade na boca para poder profetizar. Aqui não Acabe, aqui é divórcio, aqui é divórcio, aqui não Acabe. Oribás, declama, naracanduraia. Aleluia. Quem gosta de oba-oba já vai pegar a Bíblia para ir embora. Quem gosta de show vai pegar a Bíblia para ir embora. Mas Deus está dizendo esta noite aqui: hoje o poder da palavra. Oh glórias! Deus não precisa. Você vai ver comigo também em terceiro lugar. Segure aí. Você vai ver comigo em terceiro lugar. O que, pastor Tiago? Por que Deus levanta Elias para um propósito? Porque também o casamento de Acabe com Elias era uma afronta a fé estabelecida por Deus ao povo. Como assim, pastor Tiago? Vocês sabem muito bem que os ensinamentos de Deus, a própria lei do Senhor, mostrava para um povo, ensinava um povo, deixava características para um povo de um Deus que aos olhos invisíveis, aos olhos carnais era invisível, porém real, porém atuante o tempo todo. É por isso que a lei dizia: não levantais imagem de escultura. Mas você vai ver que na realidade, você vai ver comigo no texto que quando Acabe casa com Jezabel, Acabe vai trazer os ídolos da terra de Jezabel, vai levantar os seus portes ídolos lá, vai levantar os seus barros lá. Então qual que é a visão de Acabe? A visão de Acabe é essa: eu vou trazer para vocês um Deus cujo vocês podem ver, cujo vocês podem tocar, porém ele é irreal. Ele pode ser tocado, ele pode ser visto, mas ele é irreal. Qual que é o propósito aqui? O propósito é tirar o povo da visão de andar pela fé e andar pela vista. E quem anda pela vista vive limitado, e quem anda pela fé vive sem limites. É o que Deus está dizendo aqui. A visão dele é essa, porque vai adorar agora pela vista, ou seja, vai adorar o que vocês estão vendo, mas o máximo que eles podem fazer, ou o máximo que aqueles deuses podem fazer para eles, é o que, pastor Tiago? É ser carregado por eles, ser limpo por eles. Por quê? Porque eles é tão irreal, é visível, mas é tão irreal, que aqueles deuses têm bocas, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas a mão não se move, tem pé, mas não anda. Oh, glória! Então no máximo que ele está dizendo é: viva dentro de um cerco ilimitado. Esse Deus que eu estou apresentando tem corpo, tem mão, tem boca, tem olho, mas não pode nem se movimentar, limitado. Mas eu glorifico a Deus, aleluia, que nós estamos servindo a um Deus que aos olhos humanos pode ser invisível, mas ele tem mão, ele tem boca, ele tem olho, e ele está aqui no meio, oh glória, e ele está aqui no meio de nós. Eu vou dizer algo aqui que parece que está fora do contexto aqui, mas deixa eu dizer uma verdade aqui. Você vai ver que naquela época o ídolo deles era o barro que era construído em forma de um Deus. Então eles se apegavam, eles adoravam e viviam em limites, limitados. Mas na realidade o que nós vivemos hoje, qual que é a estratégia hoje? Irmão, não me queira mal, mas eu tenho que entregar o rolo aqui. Eu tenho que entregar o manto todinho que Deus mandou entregar aqui. Escute aqui, as coisas hoje mudaram. Ok, pastor? Hoje, os ídolos agora que são formados, tem boca, anda, tem mão, fala. Quem são eles? Hoje, os crentes estão fazendo pregador de ídolo. Tem crente fazendo cantor de ídolo. Tem crente fazendo homem de ídolo. Esse negócio que eu vou lá só porque Beltrano vai estar lá. Esse negócio que eu vou lá só porque Cicrano vai estar lá. A expectativa dele não é adorar a Deus. A expectativa dele é para ver o fulano que vai estar, o Beltrano que vai estar.
A confiança dele não está estabelecida naquele de cima. A confiança dele está estabelecida no pregador, no cantor que vai lá. É por isso que você vive um ministério limitado. É por isso que você vive um ministério minguado. Porque o máximo que um cantor e um pregador pode fazer nessa tribuna é pregar o que o Deus manda. Ele não pode fazer mais nada por você. Você tem que vir aqui e adorar a Deus. Você tem que vir aqui e glorificar a Deus. Você tem que vir aqui e exaltar a Deus. É Ele que tira você das fronteiras do limite. Na hora de você adorar a Deus, diga para alguém do teu lado: vai dar glória ou vai fazer pirraça, irmão? Diga para ele: vai dar glória a Deus ou vai fazer pirraça? Porque a expectativa de alguns está sendo quebrada aqui. Se tu vem idolatrar alguém aqui, a casa acabou de cair para você. Aqui não tem lugar para estrelinha não, viu, crente? Aqui não tem espaço, a glória aqui é de Deus. A honra aqui é de Deus. O culto aqui é para Deus. Aqui não tem culto para ídolo, para homem. O culto aqui é para adorar a Deus. Adorar a Deus. Deus levanta com propósito. Deus sempre irá levantar com propósito. E por causa desses propósitos, Deus coloca Elias na frente de Acabe, para que Elias profetiza que a torneira do céu será fechada. É sabido de todos nós que assim que ele profetizou para Acabe, dizendo que nem orvalho nem chuva cairia, durante 3 anos o Senhor direcionou a ele e deu uma direção para ele, dizendo: vai ficar no Querite. No espaço de tempo, Deus sustenta ele no Querite. Tem água para ele beber, tem pão para ele comer e carne também para ele se alimentar. O tempo do Querite passa. Então, quando o tempo do Querite passa, Deus manda ele ir em direção à cidade de uma viúva. E olha aqui para mim, por gentileza. Serepta de Sidom era o lugar aonde o pai de Jezabel reinava, o pai de Jezabel imperava, aonde era sacerdote. Deus é incrível, meu irmão, porque vocês sabem melhor do que eu, que depois desta profecia, Acabe que é a cabeça de Elias, Jezabel que é a cabeça de Elias. Aí Deus faz as coisas sempre no oposto. Em vez de Deus mandar Elias correr para os montes mais longe, Deus vira para Elias e diz: vai esconder lá na casa do teu inimigo e vai comer e vai beber lá ainda. Vai beber. Isso aqui é interessante porque obviamente que o recado chegou lá para Etibal, dizendo: Elias profetizou e está vindo seca aí. Ele é inimigo de todo mundo. Se ele passar por aí, dá um jeitinho de decepar a cabeça dele. Se ele passar por aí, dá um jeitinho de amassar ele, de acabar com ele. Aí Deus está olhando e Deus está dizendo: o negócio é o seguinte: quando eu quero fazer alguém aparecer, ninguém tem poder de esconder. Mas quando eu quero esconder, eu escondo debaixo do nariz do inimigo, alimento debaixo do nariz do inimigo, protejo debaixo do, oh glória, debaixo do nariz do adversário. Irmão, você não sabe, o diabo não tem raiva de você, porque você tem uma casa boa, um carro bom, porque você tem uma conta bancária saudável, porque você veste bem. O ódio do diabo é saber que você tem um ministério, é saber que você é um adorador, é saber que você tem, oh meu Deus do céu, tem gente que nunca parou para conversar com você e tem raiva da tua cara. Tem gente que nunca andou ombreado com você, é doido para te matar. Tem gente que quando você passa, range o dente. Tem gente que você não sabe, mas durante o dia inteiro armou uma cilada só para ver se você não vem, só para ver se você cai, só para atingir a tua família. Mas você passou debaixo do nariz dele e Deus está dizendo: eu vou cegar porque nela tu não toca. Eu vou cegar porque nele tu não toca. Porque quando Deus quer esconder, ninguém acha. Por um espaço de tempo, ele fica na casa da viúva e Deus diz: chega de encher a barriga de farinha, chega de comer bolo, agora vai falar com Acabe que eu vou fazer chover de novo. Elias volta para ter contato com Acabe, e é incrível que quando ele vai encontrar com Acabe, Acabe também está procurando ele, e logo Obadias tem um encontro com Elias, e Elias fala com Acabe, que eu preciso de falar com ele, encontrar com ele cara a cara. O recado é dado. Então os dois se encontram, e Acabe já vem com a acusação dizendo: tu és o perturbador de Israel. E ele disse: eu não
Perturbador de Israel é tu e a tua casa. Perturbador de Israel é você e o seu pai, que abandonou os mandamentos do Senhor e agora está se curvando a Deus estranho, adorando a Baal, Milcarte, adorando a Azera. Mas tem uma coisa, Deus falou que vai mandar água de novo, mas para ele mandar água de novo, eu quero um duelo contigo no Carmelo. Eu quero um duelo com os profetas de Baal e de Azera lá no Carmelo. Nós vamos ter um encontro lá. Geralmente quem acha que está com mais, acha que vai ser vitorioso. Ele tinha 450 profetas de Baal e 450 de Azera do lado dele, de Acabe, pensando, chegar lá vai ser massacre, chegar lá vai ser ruína. Irmão, vou dizer uma coisa para você: quem anda com Deus é maioria. Vou repetir, quem anda com Deus é maioria. Minoria é quem pensa que tem muito, mas não tem Deus. Elias está dizendo, vai subir eu e Deus, e vamos ver quem vai vencer nessa batalha. Vamos ver quem vai vencer nesse duelo. Vamos ver quem vai vencer no Carmelo. E chegando no Carmelo, Elias começa a mostrar para nós lições que aprendemos no Carmelo. Grita assim bem alto comigo, lições. Mais alto, lições que aprendemos com Elias no Carmelo. A primeira lição que nós aprendemos com Elias no Carmelo está na própria palavra Carmelo. A palavra Carmelo no original é Carmel. O que significa Carmel, pastor? Terra jardinada, terra raigada, terra frutífera. Não está entendendo? Vou te explicar. Elias, quando sobe para o Carmelo, para um duelo, sabe o que é que ele está dizendo? Eu vou subir para um lugar aonde eu tenha condição e recursos para vencer esse duelo, para vencer esta batalha. Como assim? Escute isso aqui. Vocês sabem melhor do que qualquer um que quando Elias precisou de água, essa água apareceu lá no Carmelo para o duelo. Olha aqui para mim, entenda essa realidade. Alguns teólogos e pensadores da Bíblia diz que provavelmente o Carmelo era o único lugar que ainda brotava água. O Carmelo era o único lugar que estava enraigado com água. Toda a redondeza, toda Israel está seca, mas no Carmelo tem jardim, no Carmelo tem árvore dando fruto, no Carmelo tem flor. Enquanto tudo está seco ao redor, o Carmelo tem terra molhada. Elias está olhando e está dizendo, não vou traçar duelo aonde eu não tenho recursos para vencer batalha. Eu vou subir para o Carmelo, porque no Carmelo eu vou ter glória. Eu vou ter recursos para vencer a batalha. Eu vou ter recursos para poder vencer essa guerra. O que é que Deus está falando esta noite aqui com você? O tempo lá não era de crise? Era terra seca e água não cai. O tempo lá não era complicado? Irmão, é incrível que parece que nós estamos vivendo aquele tempo lá. É crise, irmão. Está entendendo o que Deus está falando esta noite aqui? Parou para entender por que é que ainda você continua comendo? Parou para entender por que é que você ainda continua vertindo? Parou para entender por que é que você continua saudável? Parou para entender por que é que o teu ministério continua recebendo propostas de agenda? Parou para perceber por que a tua família ainda está intacta? Eu vou te dizer, é porque quando a pandemia entrou, quando a crise entrou, muita gente enlouqueceu. Eu estou falando de pessoas que eu conheci cara a cara, que tentaram travar duelo para recuperar suas finanças, que tentaram travar duelos para tentar não ter uma crise emocional e psicológica. Eu estou falando de pessoas que travaram duelos para não perder teu casamento. Estou falando de pessoas que travaram duelos para não perder, meu amigo Tiago Felipe, para não perder a sua família. Mas eles travaram duelos em ambientes que não davam a eles recurso para poder vencer esses duelos. Agora dá uma olhadinha para você. Capingando difícil, você olhou e disse, a crise está aí, mas eu sei aonde travar minhas batalhas. Eu vou correr para o Carmelo. Aqui é o Carmelo. A igreja onde você congrega é o Carmelo. Lá é o lugar que Deus te dá recursos para vencer os duelos.
O Espírito da revelação bíblica já está gritante ao meu coração esta noite, para poder dizer para crentes aqui: o Deus do céu está falando ao meu coração. Tem gente aqui que veio aqui porque sabe que este era a última cartada dele. Tem gente que veio aqui hoje que estava esgotado ministerialmente, esgotado familiarmente, esgotado no teu casamento. Tem gente que saiu de casa sem R$1 no bolso. Tem outros que saíram com o corpo machucado. Tem outros que deixaram alguém dentro de casa com pressão psicológica, porque foi camuflado, colocado no intro da tua casa. Mas você sabe melhor do que eu que quando você saiu de lá, você disse no teu coração: eu vou lá porque Deus tem uma palavra para mim. Eu vou lá porque Deus tem um recurso para mim. Eu vou lá porque Deus tem um escape para mim. E o Espírito de Deus manda te dizer: pregador, acalma a tua alma. Pregadora, acalma a tua alma. Crente, sossega o teu coração. Meu irmão, acalma o teu coração. Deus está dizendo: o país pode secar, o país pode não estar chovendo, a crise pode estar estreita, mas no duelo tem recurso para crente. Ai, me calavasteri, me canda, alabarassuri, me candaraia. Eu gostaria não só de fazer isso, mas já tem gente aí pegando o bonde andando, quase dormindo. Liga assim para ele: meu irmão, não dorme não, porque os céus acabou de liberar recurso para o seu duelo. Os céus acabou de liberar recurso para o seu duelo. Eu profetizo esta noite: está descendo recurso. A panela não vai ficar vazia e nem a despensa. Deus está liberando recurso. As agendas não vai parar. Deus está liberando recurso. Aonde o bisturi do médico não passou, a mão de Deus está passando aí. O que o psicólogo não conseguiu fazer, o Espírito Santo vai fazer. Você está no duelo, você está no Carmelo. Então, por gentileza, não dorma. Pega, 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 porque tem recurso. Pega, porque tem recurso. Pega! Ai, meu Deus. Ai, me clama lá de faia. Amiriante, urime, clamanaia. Você pode por um minuto levantar tua mãozinha para o alto aí, vai. Só por um minuto. Irimicheri, me clafau este. Alaijuik fastenaia. Uribe de plex, flow, fly, shei, deixa. Agaituik, snebia, faua. Eminduta, step, flow, denar. Eria calowit, steuri, flow. Vai terrasse. O Espírito Santo está dizendo: o céu se abriu, está descendo recurso, está descendo, está descendo. É duelo, é duelo, é duelo. Ai, de calabachandaraia. Ai, de fariclemanai. Segura, crente. Segura. Olha aqui para mim, por gentileza. Você vai ver comigo. Deixa eu correr pro meu horário. Eu quero cravar certinho. Segura aí. Você vai ver comigo o quê? A segunda lição que aprendemos com Elias no Carmelo é qual, pastor? É que Elias prova para nós que mesmo o Carmelo sendo lugar de recurso, mesmo o Carmelo sendo lugar de providência, mesmo o Carmelo sendo lugar onde a terra molhada, o capítulo 18 nos mostra que ainda tem crente cocheando entre dois pensamentos. Sim, Senhor, todo mundo está sabendo que não há outro lugar que tinha uma flor, uma fruta, uma árvore, uma folha verde. Mas quando chega lá no Carmelo, tudo florido, as árvores com cara de vida, a terra molhada. Elias olha e diz: vocês estão aqui no Carmelo e ainda está cocheando entre dois pensamentos? Se é Deus, vem para cá.
Se é Baal, então fica com Baal. Até quando vocês irão cochear entre dois pensamentos? A Bíblia diz que o povo se calou, porque quem cala consente. Quem cala porque sabe que está errado. Está entendendo o que Deus está falando esta noite aqui, irmão? Segura aí, porque agora tem quem vai engolir o glória. Tem quem vai jogar o glória para dentro da barriga. O aleluia também. Porque existem pessoas que a única coisa que ele quer de um ambiente como esse, a única coisa que ele quer do Carmelo é que as bênçãos. Ele quer as bênçãos do Carmelo. Ele quer que o profeta aponte o dedo no nariz dele e fale: você vai ser um grande pregador. Dom de Deus vai descer na sua vida. A cura acabou de chegar. Tu vai sair do vermelho. A vitória é tua, a vitória é certa. Aí o bichinho fica todo assanhadinho. É isso mesmo, fala tudo, Jeová. Eu peguei o manto, eu peguei o mistério. Só que tem uma coisa, vou dizer uma coisa aqui para você. Você quer todas as bênçãos do Carmelo, mas ainda continua levantando altar para Baal. Já está na hora de você tomar vergonha na cara. Já está na hora de você mudar de vida. Já está na hora de você decidir de que lado você está. Porque esse negócio de falar Orianda, Labaia, manto de mistério, fogo do céu aqui, e continua falando palavrão quando sai daqui, é levantar o altar para Baal. Esse negócio de cantar hino de adoração e pedir que o céu desça, fica Jesus, mas quando sai daqui não consegue tirar o funk do ouvido, não consegue largar a musquinha sertaneja. É levantar altar para Baal. Esse negócio de falar que está vendo bola de fogo, está vendo relâmpago e trovão aqui, e não para de tirar os olhos da pornografia, não tira o olho da mulher que não é tua, do macho que não é teu. É levantar altar para Baal. Esse negócio, oh glória, Deus está falando aqui essa noite. Já está na hora de você decidir qual lado você está. Já está na hora de parar de cochear entre dois pensamentos. Quem é de Elias agora está dizendo: fala, neguinho, deixa Deus te usar. Mas quem é de Acabe agora está dizendo: gostei não, tocou no meu ponto fraco, gostei não. Não precisa de falar assim, não precisa de bater. O que precisa é de você tomar vergonha na cara, de parar de alimentar das bênçãos do Carmelo e levantar o altar para Baal. Quem é de Deus adora, quem é de Deus glorifica. Agora quem é de Baal vai mudar de vida. Ai da lácia. E não olha pra mim com cara feia não, porque minha cara já é feia. O Alan até falou, eu não assusto com ela. Deus me trouxe aqui pra te dizer: Deus é Deus, e quem é de Deus escolhe o teu lado. Passa pro lado de cá. Não dá para alimentar das bênçãos do Carmelo e levantar altar para Baal. Não dá. Olha aqui para mim, por favor. Você vai ver comigo no texto que a terceira lição que nós aprendemos com o profeta Elias, qual é, pastor Tiago? É que o profeta Elias não duela no nível de baixo. O profeta Elias duela no nível de cima. Pegue esse manto aqui. Todo o contexto mostra para nós que aquela batalha não deveria ser no Carmelo. Não, por quê, pastor? Porque foi levantado um templo para Baal lá embaixo, lá no Gerizim. Foi levantado um templo para Baal. Foi lá embaixo, foi levantada uma estátua, bosque postulido para Baal. De onde o povo está embaixo até no Monte Carmelo é 523 metros de altura. Elias olhou e ele poderia dizer: reúne os 450 profetas de Baal e os 400 de Azera e leva eles para o templo, porque vai ser lá no templo que Deus vai massacrar com eles, que Deus vai responder com fogo. Mas não, Elias olhou e disse: esta batalha eu vou vencer é no nível de cima. Essa guerra eu vou vencer é no nível de cima e não é no nível de baixo. Está entendendo o que Deus está falando? Esta noite aqui Deus está dizendo: já está na hora, sai dessa onda. Tu não vai vencer essa batalha no nível
nível de baixo. O que Acabe quer que você se rebaixa a ele. O que Acabe quer que você desce para o nível de baixo. Esse negócio de estar dando cutucada no Facebook, mandando aquela mensagem no WhatsApp, esse negócio de mandando recado com um aviãozinho com outro, para dizer que vai ter acerto, para dizer que Deus vai cobrar, esse negócio de querer ser a mandona, que vai usar o braço da carne, esse negócio de falar que você é crente, mas a perna não converteu, que a tua vassoura não converteu, que a tua panela de pressão não converteu, é gente que duela no nível de Jezabel, é gente que duela no nível de Acabe. Quem duela no nível de Elias, duela no nível de cima. Se você quiser vencer essas batalhas, apaga os recados lá, coloca-te na postura de uma mulher, de um homem de Deus, e leva para o nível de cima. Como eu faço isso, pastor? Descendo com o joelho no chão. Põe o joelho lá. Mandarastere, Cantúria, Alarai, Turimicanda. Coloca joelho no chão, porque eu não estou militando esta noite aqui com minhoca. Eu não estou pregando para crente galho e galinha, que a visão é só para o nível da terra, é só para o nível do chão. Eu estou falando é para águia, e águia duela no nível de cima, crente. Leve as suas batalhas para o nível de cima. Deus está dizendo: tu vai quebrar esse homem, tu vai quebrar essa mulher no joelho. Tu vai vencer esta batalha é no joelho. Oh, glória! É por isso que alguém está dizendo aqui: vamos orar, vamos orar, vamos orar. Não para de orar, não cessa de orar. Irmão, e vou dizer uma coisa para você: sou assembleano com muito orgulho, e se quiser participar de Assembleia de Deus de vigília, aqui é oração. Aqui não é oba-oba não. Aqui não é 5 minutinhos de oração e mais de 10 horas de cantarola, pulaiada na carne, no jabá, no tutano. Porque para mim, crente que pula sem Bíblia, crente que pula sem oração, para mim é jabá purim, é tutano purim. Eu já digo logo: se não gosta de Bíblia, não tem nem que pular, nem que levantar a mão. Se não gosta de parar, não tem nem que levantar a mão. Quer vencer essa batalha como, irmão? O povo está orando, tu está babando no banco. O povo está orando, tu está com a mão no bolso mascando chiclete. O povo vai vencer como essa batalha. É por isso que volta na carne, aí quer resolver no braço, quer resolver no chute. Mas Deus está falando esta noite: sai dele, visão de minhoca. Sai dele, visão. Deus está falando: receba renovo de águia. Batalha. As suas batalhas, as suas guerras, oh glória, tem que ser no nível de cima. A quarta lição que aprendemos com Elias, a quarta nós aprendemos com Elias é o qual, pastor Tiago? A quarta lição é: Carmelo é lugar de manutenção do altar. Repita assim comigo: Carmelo é lugar de manutenção de altar. Você vai ver que no versículo 30, o profeta Elias falou com o povo: achegue-se, ajunte-se, aproxime-se, e ele vai restaurar o altar. E é incrível, o texto diz: e Elias restaurou o altar do Senhor. Pega essa aqui, por gentileza. O mais lindo aqui no texto é qual, pastor? O mais lindo é que Elias, por momento nenhum, ou o autor do texto, deu moral para quem quebrou o altar. Não deu. O texto poderia dizer: e quebrando os profetas de Baal, o altar do Senhor, e quebrando Jezabel, o altar do Senhor, veio Elias e restaurou. Nada. Você vai ver que o texto diz: e Elias, oh glória, restaurou, oh mandaragaia, o altar do Senhor. E é incrível isso, por quê, pastor? Porque Deus está dizendo: eu não quero nem saber quem quebrou. Porque se Acabe tem quem quebra altar, se Jezabel tem quem quebra altar, eu tenho Elias para restaurar altar que quebrou. Ariandori Micandaraia. Eu estou profetizando que Deus está colocando um Elias no teu caminho. Eu vou repetir: Deus está colocando alguém que vai ajudar a consertar o que foi quebrado. Mandaracantορimianda. Eu não sei se tem ministérios quebrados aqui, eu não sei se tem sentimentos quebrados, famílias quebradas, mas eu estou profetizando que Deus vai levantar um Elias para restaurar, para ajudar na manutenção do
teu altar esta noite. Se prepare, creia nessa realidade. Tem mais, ok, pastor? Qual é a quinta lição? Repita assim comigo, bem alto, para você não dormir. Diga assim comigo: Deus não vai deixar a restauração do altar sem testemunha. Elias é inteligente demais, crente. Antes dele colocar a mão no altar para dar a manutenção, ele disse: chegue-se a mim, povo, aproxime. Está todo mundo de longe, porque ninguém quer ficar perto quando o altar se quebra. Quando o altar se quebra, ninguém quer estar perto. Quando o altar está quebrado, os que comiam na mesa somem. Quando o altar se quebra, os que batiam no peito, batiam no ombro e diziam: tu é mulher de Deus, tu é homem de Deus, ó, vaza. Fica todo mundo de longe. Quando o altar para de profetizar, ninguém quer aproximar. Quando o altar para de ter visão, ninguém quer estar perto. Aí Deus está olhando e está dizendo: meu amigo pastor David Patente, traga o povo para perto, Elias, e mostra para o povo que o mesmo olho que viu o pastor Fábio Almeida, o altar quebrado, evangelista, meu amigo evangelista Wesley, o mesmo olho que viu o altar quebrado, vai ter que ver o altar sendo, oh glória. Entendeu, pastor Wanderson? O mesmo olho que está vendo o altar quebrado é o mesmo olho que vai ter que ver o altar sendo restaurado. Porque é como se ele estivesse dizendo: quando esse altar estava quebrado, ninguém quis sacrificar nele, né? Quando o altar está quebrado, ninguém quis aproximar dele. Mas Deus está dizendo: eu sou Deus de segunda chance. O altar vai obirar chame candaraia. Ah, está entendendo o que Deus está falando? Eu estou falando para alguém de Deus aqui. Eu estou falando para alguém que está entendendo a mensagem aqui. Olhe para mim que a mensagem está aqui. Deus está falando contigo esta noite aqui. Se prepara, porque hoje é noite de manutenção do altar de muita gente aqui. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: o altar não vai ficar quebrado por muito tempo. O altar não ficará. Olha aqui para mim, por favor. Você vai ver que a quinta e a sexta lição que nós aprendemos com Elias é qual, pastor Tiago? É que Elias mostra para nós o quê? Que ainda que o altar está quebrado, ele é do Senhor. Ele pode estar quebrado, mas é do Senhor, sim. Olha a linguagem de Elias. Olha a linguagem do texto, melhor dizendo. E Elias restaurou o altar de quem? Do Senhor. O texto diz que é de Baal. O texto diz que é de Jezabel. O texto diz que é de Acabe. Elias restaurou o altar do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo: sou igual o diabo não, que quando você está quebrado joga no lixo. Quem falou para mim, ou quem falou para você, que você presta para Deus só inteiro? Quem disse que Deus só quer você inteiro? Está quebrado, mas ainda é dele. Está quebrado, mas ainda é meu. Que é isso, pastor? Quando quebra porque errou, quando quebra porque falhou. A minha e a tua visão humana é sempre descartar, mas Deus está dizendo: está quebrado, mas é meu, porque um dia esse altar cantou. Esse altar um dia pregou. Esse altar um dia profetizou. Esse altar curou vidas. Esse altar liberou palavras de transformação para alguém. Ele pode estar quebrado, mas ainda é meu. Deus está dizendo: está quebrado, mas vai voltar a cantar de novo. Está quebrado, mas vai voltar a profetizar de novo. Está quebrado, mas vai voltar a ter visão de... Ai, Deus está falando aqui. Alguém está pegando a palavra. Alguém está entendendo o manto essa noite. O que é que Deus está falando, pastor Tiago? Deus está dizendo: eu prefiro você quebrado para mim do que inteiro para Acabe, do que inteiro para Baal. Eu prefiro você. Deus está falando: está quebrado, mas me pertence. Se prepara, vaso, porque Deus está dizendo: eu estou pondo a mão neste altar. Tem manutenção, tem manutenção, tem manutenção, tem manutenção para o altar. Tem manutenção para o altar. Ai, bedecando Ramaia. A sétima lição, já termino. A sétima lição que aprendemos com Elias no altar, sobre o altar, ou sobre o Carmelo, melhor dizendo. Qual é, pastor Tiago? É que o altar está sendo ou recebendo a manutenção. Mas o altar não pode ficar sem a edificação. Olhe para mim. A mensagem está aqui. Olhe para mim aqui.
Escute isso. Há uma diferença entre restauração e edificação. Assim que Elias restaurou o altar, o texto diz que ele ajuntou as 12 pedras e edificou o altar. Agora pega essa aqui, meu irmão. Ô glória. Altar restaurado sem edificação ainda é frágil. Olha para esse púlpito aqui e imagina ele sem as bases. Tá lindo, não tá? Imagina ele sem as bases. Tá restaurado, não tá? Se bater quebra fácil. Se bater racha fácil. Mandari cheri miklo manaya. Tá entendendo o que Deus está falando essa noite? Deus está falando essa noite aqui. Eu estou edificando o altar de crentes aqui. Há quem pensa que as 12 pedras foi para cima do altar, está enganado. As 12 pedras vai por baixo e o altar por cima. Sabe o que Elias está dizendo? Altar, te quebraram. Altar, arrebentaram com você. Tu foi restaurado, mas nunca mais tu vai ficar sem apoio. Babacanduraia. Oh glória. Tem gente entendendo a palavra. Manai de faste com manaragas. Podem até bater no teu altar, pode. Deixem tacar pedra no teu altar, deixe. Mas eu estou te dizendo que em nome de Jesus não vai quebrar. Porque Deus está colocando alguém como apoio debaixo do teu altar. O teu altar nunca mais ficará sem apoio, nunca mais ficará sem edificação. Quando tu dizer eu não aguento mais, eu vou parar porque está difícil, o telefone vai tocar e alguém está dizendo, estou te segurando na oração, minha amiga. Eu estou te segurando no joelho. Eu estou contigo, eu estou profetizando que Deus está levantando hoje pedras para serem a edificação do teu altar. Eu estou profetizando, sem apoio você não vai ficar. Quando bater aquela crise de querer desistir, quando bater aquela crise porque apanhou muito, porque está na hora, dizendo está na hora, eu desisto, não aguento mais, Deus vai levantar pessoas, porque as 12 tribos, as 12 pedras representavam as 12 tribos. As 12 tribos criam um só Deus, mas eram tribos diferentes. Então Deus está dizendo, eu vou trazer pessoas de lugares diferentes para ser a base do teu altar. Não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar base para o teu altar. E eu termino. O profeta Elias edifica o altar, coloca a lenha, diga assim, colocou a lenha sobre o altar. Agora eu vou dizer uma coisa para você. O texto diz que foi Elias que buscou a lenha? Não diz. Mas para o sacrifício ser completo tinha que ter a lenha tinha que estar lá. Entendeu o mistério? Vou dizer uma coisa para você. Você tem que fazer alguma coisa, irmão. Tem que reagir. A lenha ali é alguém que saiu para buscar. Se eu quero ver fogo no meu altar, eu tenho que me envolver para alguma coisa. Eu tenho que sair para buscar a lenha. Não dá para cruzar bracinho, esperar fazer cantor pegar fogo, pregador fazer pegar fogo, irmão que ora fazer. Você tem que mover, você tem que dar um jeito de trazer lenha para esse altar. No mínimo, você tem que pelo menos levantar a mão e dizer, Senhor, aqui está o graveto já para o altar. É abrir, é fazer alguma coisa. Tem que fazer. Colocaram a lenha lá. Ele coloca o sacrifício. Mas a Bíblia também diz que ele faz um córrego ao altar daquele altar, um limite ao redor daquele altar, e manda jogar água. Agora fala para mim, por gentileza. O ribeiro secou. A casa da viúva secou. De onde é que tiraram aquela água? Eu não vi nenhum teólogo até hoje
Pregador até hoje se atrever a dizer de onde veio aquela água. O povo está em crise de água, a copada fechou e aparece água no Carmelo do nada. Vou dizer uma coisa para você. Primeira coisa que eu aprendo aqui é que Elias está dizendo. Quando ele faz aquele limite ao redor do altar, Elias está dizendo: enquanto o altar estava quebrado, não tinha limite. Daqui para cá é Deus, daí para lá é Baal. A partir de hoje, tem limite, tá, altar? O altar, a partir de hoje, se tu cheirava cocaína, tu não cheira mais, viu? Se tu gostava de pular cerca, não pula mais. Se tu gostava de mentir, não mente mais. Se tu arrumava uma mulher em cada estado que você pregava, não arruma mais. A partir de hoje, altar, coloca a sua língua dentro da boca, porque você não pode mais ser fofoqueiro, ser linguarudo, mentiroso. Agora, altar, tem limite. Agora Baal, os profetas de Azera, não pode chegar até você não, porque agora tu tem limite. Tá entendendo, altar? Labaracando Ramaia. Quando não tinha limite, podia fazer o que quiser. Mas agora tu é o altar que queima o fogo de Deus, tá? Altar agora tem limite. Enquanto haver limite no teu altar, não vai faltar a água da graça. Aquela água para mim simboliza a graça. De onde tiveram, tiraram aquela água, a graça, misericórdia. Deus está dizendo: enquanto tiver limite no teu altar, eu mando a graça para o teu ministério crescer, para o teu altar prosperar, para a tua... Olha aqui para mim. Elias coloca o sacrifício no altar. Ok. Ele ora a Deus e diz: prova que tu és Deus. Manda fogo. Consuma tudo. Prova que eu sou Deus, serve, que tu és Deus. Mal ele ora. E o fogo de Deus desce. Consome o sacrifício. Consome a água ao redor do altar. E assim que o milagre acontece, o povo que estava cocheando entre dois pensamentos começa a dizer assim: está pensando que estavam olhando para Elias? Está todo mundo olhando para o altar e está dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O altar que não queimava, o altar que estava quebrado, o altar que era jogado, estava de escanteio, está queimando fogo de novo, tem sacrifício. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Agora olha aqui para mim. Elias pediu vento sobre o altar? Sim ou não? Elias pediu vento sobre o altar? Sim ou não? Elias pediu água sobre o altar? Sim ou não? Ele pediu fogo. E o fogo consumiu o olor? O olor? Deixa eu perguntar nessa noite que quem trouxe o seu sacrifício? Deixa eu ver. Trouxe. Quantos querem que o fogo de Deus queime sobre o seu altar essa noite? Não, eu estou perguntando: quantos querem que o fogo queime seu altar essa noite? Dura coisa pediste. Viu? Dura coisa pediste. Por que, pastor Tiago? Porque a expressão holocausto no original é o quê? Morte por? Morte por? Cadê os biblistas, irmão? Morte por fogo. Eu vou repetir. Holocausto no original é morte por fogo. Acabou de entender agora o que você acabou de pedir? Você acabou de pedir morte por fogo. Dura coisa pedisse, mas pediu a coisa certa. Porque para o altar queimar, a natureza humana tem que ser queimada para que a espiritual reaviva. Se nós quisermos viver o que Elias viveu, se nós quisermos receber o que Elias recebeu, morte por fogo. Morte por fogo. Deixa a natureza humana ser queimada hoje, para que Deus revele o que é sobrenatural sobre o teu altar. Eu estou profetizando esta noite: haverá morte por fogo. O lado humano será queimado, a natureza humana será derretida, para que o espiritual
Tiago, vai dar moral para Baal? Claro que não. Vai falar, não quero dar moral para Baal. A mensagem para é aqui, eu quero é fogo. A mensagem termina aqui, eu quero é fogo. Você já sabe o que aconteceram com os profetas de Baal. Uma coisa eu sei, aqui hoje, alguém vai dizer e vai olhar para você, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Quantos querem morte por fogo aqui? Eu quero. Coloca sobre os seus pés agora. Coloca. Aragastere-me canturi-me ouve elevácia. Irmão, os céus está estendido e aberto sobre nós aqui. E Deus já falou tudo para você essa noite. Falamos sobre altar, recebendo sobre altar, restauração de altar. Agora eu vou dizer uma coisa para você aqui. Se você é de Baal, fica sentado. Mas se você é de Deus, se prepara. Amanda Castoria. De um jeito ou de outro o fogo vai queimar, pastor Arley. Ninguém mandou você vir para o Carmelo. Se veio para o Carmelo é porque você veio para o duelo. Vai, não dá para fugir. Vai tentar abrir a porta para ir embora, mas o fogo vai te pegar no meio. Vai te pegar no caminho. Morte por fogo. Oh glória. Oh glórias. Querido, já está aglomerado. Já pega na mão do crente do lado aí, por favor. Pega aí, já não tem jeito. Segura. Tem que vir. Vigília é para louco, irmão. É para crente doido. Não larga a mão desse crente aí, não. Tá suada, mas segura assim mesmo. O único vírus que nós vamos pegar que hoje é o vírus da unção de Deus. Você tem coragem de começar a clamar comigo assim, morte por fogo? Quem tem coragem? O Espírito Santo de Deus falou comigo que dentro de alguns minutos o céu vai rachar nesta casa. E o fogo de Deus vai começar a pegar. Só toma cuidado para não machucar quem está do teu lado, porque vai ficar incontrolável o que o Deus vai fazer na casa. Aonde tiver um altar restaurado e edificado, vai descer. Vai, o fogo de Deus. Ai, delitobe, pá. Que mineste pro furitere que nasce. Andarai tui que lhe profaste plantuia. Deus vai tomar a boca dos profetas esta noite. Se prepara. Os Acabes do século 21 vai entrar em desespero, porque Deus vai levantar Elias aqui hoje. Deus vai levantar. Oh glórias. Levante a mão desse crente aí. Levante. Oh Deus, eu preguei a tua palavra. Eu preguei a mensagem que o Senhor mandou eu pregar. Eu estou pregando para altares que desejam ser inflamados por morte, por fogo. Nós não queremos que a natureza humana atrapalhe a manifestação da eclosão da tua glória neste ambiente. Então eu vou contar até 3, Espírito Santo. E se tu tiver comigo nesta palavra, inflama este altar com fogo. Eu conto 1. Já tem limite no teu altar. A água da graça já está no teu altar. Eu conto 2. Acabe está sendo envergonhado, porque o altar recebeu manutenção e já está edificado. Eu conto 3. Receba agora morte por fogo. Morte por fogo. Queima, 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 queima. Queima. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Fogo. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Dá lugar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar.